Boa noite, tudo bem? Bom dia, na verdade, né? Porque esse vídeo ele vai pro ar às 7 horas da manhã. Você está ouvindo Emergência Queer. Muito prazer, eu sou o Juan. E esse barulho que você estava ouvindo aqui no fundo era minha gatinha. Ela está fazendo as necessidades dela. Então vai aparecer um barulhinho de areia. Talvez eu ladei o ar da graça aqui. E aí eu pegue para mostrar para vocês o quão bonitinha ela é. Ela tem me ajudado muito a lidar com o processo de estar morando sozinho. Apesar de estar morando sozinho há algum tempo, fiquei muito estressado. E aí a minha mãe falou: Ah, você anda muito estressado, eu vou te arranjar uma gatinha. Um amor de pessoa. E agora eu tenho ela. Enfim, vamos discutir um pouquinho sobre religião. Qual é a religião verdadeira? Para mim não existe. Não existe uma religião verdadeira, até porque esse é um assunto bem subjetivo, já que cada um tem as suas crenças, cada um tem a sua cultura. A religião nada mais é do que baseada em cultura. Aonde você nasce no Brasil é um país majoritariamente cristão, então a cultura aqui é cristã. Eu nasci num lar cristão. Existem várias vertentes do cristianismo. Existem os mormons, os evangélicos, os católicos, as testemunhas de Jeová. E é dessa religião que eu era parte. Eu era parte das testemunhas de Jeová. Eu acho que é uma coisa que todo LGBT passa quando nasce em um lar muito religioso, que é ser reprimido, basicamente. Eu vou contar uma história minha de como era quando eu fazia parte da religião ainda. Era muito novo, na verdade, né? Na verdade, vai ser um acúmulo de causos. A gente vai vendo. Eu vou contando pra vocês e se eu lembrar de mais um, vocês vão saber também. Eu lembro quando eu era bem criancinha. Já sofria bullying na escola por demonstrar ser gay. Na época eu nem sabia o que era isso. Mas as pessoas adoravam falar que eu gostava de pau, por algum motivo. A criança nem sabe o que é isso, mas já tá provocando. Nem sabe o que é ser viado. Nem sabe o que é ser uma bicha, mas já tá lá provocando outro. Porque foi isso que ela aprendeu. Ela aprendeu que desrespeitar o próximo é legal, que fazer bullying com o próximo é legal, que falar da sexualidade do outro é legal. Mas, né? Coisas à parte, toda LGBT já sofreu isso, basicamente. Se bem que tem alguns casos raros de pessoas que não sofrem. E eu realmente aplaudo essas pessoas que não sofreram. Muito bom pra vocês que tiveram uma infância e adolescência normal sem sofrer bullying por serem afeminados ou algo do tipo. Isso realmente ajuda a não criar cicatrizes emocionais que podem durar muito tempo. Hoje eu já nem ligo mais pra isso. Então já passou, cada um segue o seu caminho e é isso. Mas o caso que eu iria contar era sobre de nossos irmãos, que é assim que nós chamamos, né? Acredito que em toda religião cristã chama os nossos irmãos de fé, os nossos irmãos em Cristo. Um irmão que por acaso ainda é meu vizinho, ele mora bem praticamente na frente da minha casa. Ele estava explorando o Instagram. Explorando, né? O que a gente pode falar disso? Ele não estava explorando, ele provavelmente já estava vigiando as pessoas. Ou alguém contou pra ele, alguém viu isso e contou pra ele. Era na época que o Instagram tinha uma aba de curtidas. Uma aba que mostrava as coisas que curtiram.
Isso faz muito tempo, né? Faz mais de 10 anos isso. Algumas pessoas vão lembrar, outras pessoas, né? Mas era basicamente isso. Tinha uma página do Instagram que dava pra ver as coisas que as pessoas que você segue curtiram. E num dado dia, eu tava lá no meu explorar e eu curti a foto de um homem sem camisa. Ok, né? É o que mais tem no meu explorar no Instagram hoje em dia. E aí, o que que ele fez? Ele achou que seria uma boa ideia falar para outros irmãos fazerem meio que uma intervenção para mim. E aí, pegou esse irmão e mais um ancião, que é... O que que é esse ancião? Ancião é uma pessoa que está numa posição de liderança. Digamos um padre, um pastor. A pessoa que está ali, na posição de liderança. Existe uma hierarquia. Existe a pessoa cristã, ok, sem nenhum título. Aí existia a pessoa publicadora não batizada. Existia a pessoa publicadora batizada. Isso no caso dos homens, tá? Existia o servo ministerial e existia o ancião. Só que isso, né, levava um tempo até acontecer. Não era rapidinho. Tudo tem um processo. Você tem aquele processo de ter todo o conhecimento da Bíblia antes, de ser uma pessoa ativa no salão do reino, que é assim, né, que eles chamam, porque eles gostam de serem diferentes em tudo. Não pode ser igreja, tem que ser salão do reino. Tá. É aquela coisa, né, de, ai, a minha religião é a verdadeira. Tá, mas todas as religiões falam isso. Como que a sua religião realmente é a verdadeira? Enfim, né? E aí, voltando ao meu caso, eles resolveram fazer uma intervenção, no meu caso, né? Se reuniram, estava vazio, nem lembro que dia era exatamente, mas eles se reuniram. 3 pessoas, se eu não me engano. Sim. Isso, foram 3 pessoas. Esse cara que viu, um servo ministerial e o ancião, que foram exatamente para fazer isso. Eles foram para essa intervenção. Na época eu já era batizado. Então eu tinha mais privilégios a perder. E aí eles conversaram comigo sobre isso. Só que detalhe, era só para ser eu e minha mãe, se eu não me engano. Agora as coisas estão um pouco turvas na minha cabeça, então não vou conseguir exatamente dizer tudo o que aconteceu naquele dia. Mas eu lembro que a minha irmã ela foi junto. E na época ela não estava mais frequentando o salão do reino. Ai, minha irmã é uma diva. A gente briga tanto. A gente brigou, na verdade, né? Tanto. Coisa de irmão, normal. Eu não. Eu não imaginava que ela iria me defender com tanta força assim. Claro, eu esperava que ela fosse me defender de alguma forma. Porque ela é minha irmã, né? Eu defendo ela também. De toda forma possível. Ela também me defendia muito na escola. Mas essa é a causa pra eu contar em outro vídeo. E ela fez o quê? Ela se impôs. Como eu ainda era uma criança. Criança não. Eu era um adolescente já. Mas eu era que é adolescente, aquela criança boazinha. Que tudo pra você tudo bem. Até hoje eu ainda sofro um pouco com isso. Eu tenho que parar de ser a pessoa de tá bom, tudo bem. Ela se impôs por mim. Eu não sei o que eu seria sem ela. Ela se impôs por mim. Ela falou assim: o que vocês estavam fazendo olhando o Instagram dele? É particular? Vocês não têm nada a ver com isso. Ela falou alguma coisa assim, sabe? Isso não tem nada de estranho. Isso é completamente normal. Ele é um adolescente, ele tem desejos, ele tem que explorar.
Vocês não acham isso normal? E aí, assim, né? Realmente, eu era adolescente, eu tinha desejos. Todo adolescente tem desejos. As pessoas não acham isso normal. Só acham normal quando é um hétero. Tá bom, então, né? Cada um pensa do jeito que quer, né? Mas esse processo ferrou tanto, fudeu tanto a minha saúde mental, de lá pra cá, né? Todas as vezes que eu pensava nisso naquela época, ferrava a minha saúde mental. Eu apaguei aquele Instagram. Fiquei um tempo sem usar. E aí depois eu instalei outro. E aí eu fiz outra conta, na verdade, né? Que é a atual que eu uso, né? E essa conta atual é a conta que me fez finalmente me separar deles. Aquela conta que eu só dava pra quem eu realmente queria. Eu apaguei a outra, não lembro mais é, nada daquela conta. Às vezes eu realmente sinto falta, sabia? Eu olho aquela ideia e aí eu penso, ai nossa, eu sinto uma falta, porque tinha foto de 2011, cara. Tinha foto de 2011. Eu era um feto, criancinha, desse tamanho, tirando foto com boné assim, achando que tava arrasando. Enfim, né? E aí aquela criancinha apagou o Instagram, porque quando eu tinha os meus 16 anos, eu ainda tinha cara de 14, 13 anos. E, enfim, né? Foi isso que aconteceu, basicamente. Fiquei traumatizado demais. Mas eu sempre vou lembrar de como a minha irmã me salvou naquele dia. Sempre vou lembrar do quão especial foi pra mim. E do quão agradecido eu sou por ela até hoje. Porque sempre que ela pode, ela me defende. Ai, foi esse o caso de hoje que eu queria compartilhar. Eu espero que você tenha conseguido ouvir em um momento tranquilo. Eu ainda não consigo fazer o upload em outras plataformas, mas você pode ouvir isso enquanto você lava a louça, enquanto você lava o banheiro, porque eu não vou colocar nenhuma imagem, é só uma discussão que eu estou fazendo. Um beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!